Eu estive no município de Campos na semana passada, infelizmente, por um motivo que não gostaria. Eu fui acompanhar o velório e o enterro de um grande amigo do Cícero Guedes, uma das maiores lideranças do movimento Sem Terra do hoje, no município de Campos, e fui até lá, estar próximo à família, estar próximo aos grandes amigos que fiz na luta pela terra e na luta pela construção de uma sociedade mais justa. E fui como presidente da Comissão de Direitos Humanos, mas fui principalmente como um amigo, uma pessoa que tinha um carinho muito especial pelo Cícero. Vou encerrar minha fala falando mais uma vez do Cícero. O Cícero, ele era alagoano, Gilberto, e ele vem para cá fugindo do trabalho escravo, que ele sofreu na pele negra que tinha. Ele era fruto desse trabalho escravo em Alagoas, veio para cá com a sua esposa e com 2 filhos, vindo na estrada de carona, foi parar em Campos, onde, ao ver tanta terra, imaginou ter chegado no seu Eldorado, e imediatamente foi lutar pela terra. E eu conheci o Cícero na luta pela terra. Eu conheci o Cícero em 98, momento do assentamento do Zumbi dos Palmares, onde ele era um assentado, e nem por ser assentado ele abandonou a luta, Gilberto. Que veio o assassinato do Cícero, esse bravo companheiro que gostava das canções, né, que tinha uma bela voz, uma bela militância. Eu tive com ele em dezembro agora, na feira de produtos do MST, aqui no Largo da Carioca. Em dezembro eu conversei amplamente com o Cícero, e ele estava feliz da vida, mostrando a produção da sua terra. É uma resposta viva, porque o Cícero está vivo dentro de todos aqueles que acreditam numa justiça ambiental, que acreditam numa sociedade honesta, numa sociedade viva, uma sociedade que seja igualitária, mostrando ali os produtos da sua terra, conquistada com luta, conquistada com dignidade. Ele era o exemplo vivo de que a luta pela reforma agrária não está esgotada, mesmo que uns não queiram. É fundamental nesse momento. E hoje, se tem um parlamentar aqui, aliás, mais de um, falando do Cícero, se hoje o Cícero é homenageado na Universidade Estadual Norte Fluminense, que vai ter um laboratório com o nome do Cícero. Ele era semi-analfabeto, deputado Roberto Henriques, semi-analfabeto, mas de grande sabedoria, um exemplo para as muitas gerações de pessoas que sonham, que não abriram mão, defendem. Se o Cícero hoje, semi-analfabeto, entrava pela porta da frente de uma universidade e é lembrado no parlamento, é porque a luta pela reforma agrária faz sentido, é porque a luta pela reforma agrária é viva, como sempre será a memória de Cícero. Obrigado. A CSA, que é uma siderúrgica que não pode ser aberta onde é a origem do capital, não pode ser aberta na Alemanha, porque a legislação alemã não permite que a CSA possa operar lá como opera aqui, mas vem operar aqui. Não só conseguiu se instalar aqui no bairro de Santa Cruz, né, dizendo que era o desenvolvimento para a Zona Oeste, era esse o discurso oficial do governo, a quantidade de empregos que a CSA gerou não chega a metade do número dos pescadores artesanais da Baía de Sepetiba, que perderam a sua condição de sobrevivência fruto da intervenção daquela siderúrgica numa área que era predominantemente rural, de pesca artesanal e de agricultura. Então, uma brutal agressão à região, à Zona Oeste, chamada Zona de Sacrifício, por muitos que vêm estudando. A própria Secretaria do Meio Ambiente admitiu, presidente, que a instalação da CSA gerou um aumento de 76% da produção de CO2. Imagina isso. Estudos da Fiocruz da UFRJ apontam para uma poluição insuportável da região, sem contar a chamada chuva de prata, que já trouxe aqui no plenário, que são aqueles resíduos produzidos pelo alto forno, que geram uma série de problemas alérgicos em relação à pele, à visão, respiratórios, atingindo dramaticamente a saúde pública de todos os moradores dali.
A grande campanha da sociedade civil agora é pare TK SA, porque ela não pode ser vendida mais uma vez sacrificando o interesse e o dinheiro público. Enquanto não for investigado todos os crimes cometidos, enquanto não se fizer uma auditoria das dívidas, das multas, dos crimes, não pode haver essa venda, ainda mais se utilizando de dinheiro público. Ontem, pela Comissão de Direitos Humanos, realizei uma audiência pública, o deputado Paulo Ramos esteve na audiência pela Comissão de Direitos Humanos, o deputado Jânio Mendes também, sobre a situação do Porto do Açu. Porto do Açu foi um projeto de 2006, numa previsão de 4 bilhões de reais, que vem desmoronando. Junto com a falência do seu Ike Batista, o projeto Porto do Açu não é mais o mesmo. Talvez hoje a situação do Porto do Açu seja de maior concentração de violações de direitos humanos que nós temos dentro do estado do Rio de Janeiro. Porque essas pessoas perderam a sua terra, essas pessoas perderam o seu sustento em obra equivocada e errada por erro de planejamento de uma dragagem. Houve a salinização do solo, onde essas pessoas de uma área agrícola, o Porto do Açu, foi construído, está sendo construído sobre uma área, deputado Roberto Henrique, que conhece bem isso, que era o maior produtor de maxixe, o maior produtor de quiabo e o segundo maior produtor de abacaxi. Portanto, uma área de tradição agrícola, uma área de tradição pesqueira. De São Francisco da Bapuana até o norte de Macaé, nós temos a maior área de restinga do Brasil. E há um grande debate, principalmente no município de Cachoeira de Macacu, que está diretamente relacionado ao projeto de Vossa Excelência, que é a construção de uma barreira. Uma barragem do Rio Guapiaçu. Essa construção da barragem do Rio Guapiaçu está atingindo uma quantidade enorme de agricultores que até agora não foram ouvidos. A inclusão desses municípios tem uma relação direta com o Comperge, que tem uma relação direta com a construção da barragem. Evidente. E mais do que isso, olha, deputado, olha que contradição. O EIA-RIMA do Comperge considera que o Rio Guapiaçu é fundamental para a recuperação ambiental. Porém, o projeto de abastecimento de água do mesmo Comperge diz que é fundamental a construção da barragem no mesmo lugar do rio. Sabe por que tem essa contradição sobre o mesmo lugar? Porque o licenciamento é feito de forma partida, não é integrada, então não tem a sinergia. As cidades funcionam assim, vão crescendo e quando encontram um rio, não dão muita bola. Passam por cima e continuam crescendo. Quem tem dinheiro fica no centro e quem não tem fica na periferia. Pode parecer que a cidade cresce sem planejamento, mas ela é desenhada pelo mercado imobiliário. Quem sai perdendo é você e o meio ambiente. Ativos que pairam sobre o Maracanã, sobre a privatização do Maracanã, que é um outro tema que a gente também tem que tratar aqui. Eu já me coloquei diversas vezes publicamente, eu sou frontalmente contrário à privatização, à entrega do Maracanã, com tudo que simboliza o Maracanã enquanto espaço democrático, com tudo que simboliza o Maracanã enquanto encontro de classes. O fim da geral foi uma arbitrariedade. Enfim, a entrega do Maracanã, um dos espaços mais democráticos do Rio de Janeiro, a lógica de mercado da FIFA, dos empreendimentos, a destruição do Célio de Barros, a destruição do Júlio Delamare, do Parque Aquático, a destruição do Museu do Índio, da Escola Friedenreich, tudo atende a uma lógica privatista, a uma lógica de cidade-mercado, onde quem decide pelas questões públicas do Rio de Janeiro é o mercado, são aqueles que controlam o mercado. Então os donos do mercado são também donos do poder público no Rio de Janeiro, onde governador e prefeito viram gerentes de grandes empreendimentos, e nós perdemos completamente a capacidade da existência do poder público. É uma grande crise do Estado, deputado Geraldo Pudim, nesse sentido.
É nesse contexto que a gente tem que entender o que está acontecendo com o antigo Museu do Índio, aquele prédio histórico que deve ser restaurado, que deve ser recuperado, mas que o governador, depois de muita pressão, cedeu, disse que não vai mais destruir. Abriu a porta traseira do carro. Está indo movimentação em direção ao carro. Abriu a porta traseira. Entrou no carro. Entrou, hein? Entraram no carro. Deve ser. Tá parecendo ele, hein? É, isso aí, parece mesmo. Passou direto, tá vendo? Tô vendo. Prepara, hein? Vamos incendiar. Vamos preparar, hein? Eu quero deixar que eu sou amplamente favorável à desmilitarização das polícias, à desmilitarização do Estado. Sou amplamente favorável e faço esse debate muito antes de ser deputado. Faço esse debate há muitos anos porque estudo isso há muito tempo. A polícia tem que ser um instrumento de garantia de direitos e não um instrumento de combate ao inimigo, de eliminação do inimigo interno. A polícia não tem que atentar à lógica da guerra para a manutenção da ordem. Isso não fortalece o processo democrático. É disso que a gente está falando. Qual é o sentido do bombeiro ser militar? Em que momento que utilizamos o bombeiro e que ele precisa de uma arma? Isso é uma caracterização de um Estado militar. A nossa Polícia Civil, a gente está satisfeita com ela? E eu sou um dos defensores da Polícia Civil, sempre voto favorável às pautas dos seus trabalhadores, mas só 8% dos homicídios são investigados e esclarecidos. 8% dos homicídios. A Polícia Civil efetivamente está longe de cumprir o seu papel do que a gente mais deseja como uma polícia investigativa. Então nós defendemos o ciclo completo, a carreira única, defendemos um controle externo e eficaz da polícia, defendemos a valorização desses profissionais. Em 2011, foram 5.500 desaparecidos no Rio de Janeiro. Em 2012, esse número subiu para 5.900 pessoas. Desaparece mais gente na democracia do que na ditadura. É inaceitável. O pedreiro Amarildo foi sequestrado, torturado e morto. Não temos uma nova polícia. A pergunta que temos que fazer é onde estão todos os Amarildos. Uma escola precisa ter quem ensine, quadro, giz, carteira e muitas outras coisas. Tudo isso você já sabe, e tudo isso também precisa ter qualidade. Qualidade não dá para desenhar, mas dá para conseguir, valorizando os profissionais da educação e construindo uma pedagogia transformadora da nossa realidade. Dando parabéns a todos os educadores e as educadoras do Rio de Janeiro, todos. Aos funcionários, às merendeiras, aos porteiros, aos zeladores, todos são educadores, coisa que a Secretaria de Educação não compreende ou não entende, está em recuperação nesse quesito. E eu quero dizer que tenho profundo orgulho dos professores do Estado, dos professores do município que estão em luta, porque nenhum de nós pode desejar ter uma categoria de professores covarde, acomodada, que não lute, porque o professor, ele não ensina através da sua educação bancária, depositando conteúdo na cabeça de alguém, como condenava Paulo Freire. Não.
O educador ensina na sua prática, ensina a ler o mundo, ensina no exercício da sua vida em sala de aula. E nesse sentido, os professores do Rio de Janeiro estão dando uma grande lição, não se acovardando, exigindo uma educação de qualidade, salarial, as condições de trabalho, um plano de cargos. Essa a pauta. Não, mestres, parabéns, professores. A luta de vocês é das mais dignas que já tivemos no Rio. Obrigado, presidente.